Você vai fazer a prova das ciências médicas e já assistiu aqui no canal o nosso vídeo falando sobre a redação. Hoje é dia de te contar o que vai cair nas Ciências Médicas 2021 na prova de português. O que é mais importante na prova de português das Ciências Médicas, hein? Bora assistir? Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que você saiba direitinho o que vai cair na prova de português das Ciências Médicas em 2021 e mais que isso, o que você precisa de saber para arrebentar na prova de português das Ciências Médicas. Como já comentei com vocês no vídeo anterior, muitas pessoas acompanham e buscam passar nas ciências médicas, mas vários indivíduos não aprendem de fato a estudar para a prova de maneira mais específica. A prova das ciências médicas é bem diferente, por exemplo, da prova do Enem. É muito importante que você saiba que na prova de português nós teremos uma análise temática trabalhando diretamente com a área da saúde. Você pode esperar para as ciências médicas textos da prova de português que discutam sobre a questão da saúde. Nós temos geralmente um texto maiorzinho e desse texto maior nós temos uma parte considerável das questões, umas 6, 7 questões e um ou dois textos um pouco menores aparecendo também na prova de português. Geralmente temos esse maior que eu te falei, temos um outro menorzinho com algumas 2 questões e temos uma tirinha ou uma charge, um texto que mistura linguagem verbal e não verbal com alguma frequência também na nossa prova. Então, prepare-se para encontrar nas ciências médicas de 2 a 3 textos em português. Saiba, dentro da prova de português nós temos 15 questões. Dessas 15 questões, 10 vão tratar sobre língua portuguesa e 5 questões específicas de literatura trabalhando diretamente com os livros indicados. Então você tem 10 questões de português, 5 questões de literatura para os livros e, obviamente, gente, leia os livros indicados para a prova. E você deve ter visto que os livros que vão cair na prova das ciências médicas já saíram. Nós vamos ter na prova deste ano Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, e teremos também Sentimento do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade. Obras espetaculares que, claro, devem ser lidas para você destruir na prova. Porque acertar 5 questões a mais ou a menos na nossa prova acaba fazendo uma diferença considerável. Você deve saber, mas se você não sabe, saiba agora. Na prova das ciências médicas nós temos questões de múltipla escolha com 4 alternativas apenas. Temos lá a questão com A, B, C, D. Aí tem gente que fala assim, eu acho mais fácil. Tem gente que fala, eu acho mais difícil. Tem gente que fala, tanto faz. Você gosta mais ou menos quando você tem uma prova com A, B, C, D. 4 alternativas. No Enem, nós estamos acostumados a encontrar questões com 5 alternativas e questões que acabam desenvolvendo um pouco mais o conteúdo. Na prova das ciências médicas, as questões elas são bem diretas, elas são bem objetivas, discutindo sobre os assuntos. A gente não vai ter aquela coisa igual temos no Enem, né? Um textinho para cada questão, aí tem aquele textinho introdutório e aí você faz cada uma das questões da prova. Não, nas ciências médicas você tem um texto maior e algumas questões vindo daquele texto e questões mais curtas e mais diretas. Algumas questões que aparecem sempre na prova das ciências médicas, das primeiras questões inclusive, eles têm praticamente uma mesma ordem do que eles cobram. É muito interessante que você perceba que uma das questões de português vai trabalhar com qual é o objetivo do texto lido? Ou qual é o gênero textual do texto lido? E aí você vai defender ou mostrar, assinalar qual é a resposta certa referente ao gênero textual, qual é a resposta certa referente
ao objetivo do texto lido é uma questão que aparece com muita frequência. Uma questão garantidaça que está em todas as provas das ciências médicas é aquela questão que envolve vocabulário. Sabe aquelas questões que eles retiram algumas palavras do texto, grifam determinadas palavras e colocam, por exemplo, o sinônimo entre parênteses ou entre colchetes e que você vai ter que marcar, por exemplo, qual é o sinônimo que está inadequado de determinada palavra? Isso cai com uma frequência absurda também na prova das ciências médicas. Prepare-se para ter discussões que tratam sobre humor, que tratam sobre ironia. A prova apresenta com muita frequência a seguinte ideia: qual é a estratégia para gerar humor no texto tal? Qual é a alternativa que apresenta ironia? É uma discussão também muito comum e que aparece para nós na prova com uma frequência gigantesca. Uma observação também muito importante sobre as ciências médicas é que é uma prova mais gramatical do que a prova do Enem. A prova do Enem, nós sabemos que grande parte das questões de linguagens são mais questões interpretativas, questões que envolvem os estudos literários, algumas questões também de língua estrangeira. Quando a gente pensa na prova das ciências médicas, você vai eventualmente encontrar algumas questões de gramática. E essas questões de gramática, fique tranquilo, não são questões decoreba que você tem que estudar a gramática inteira, virar a gramática de cabeça para baixo e decorar todas as exceções. Não, geralmente são questões mais reflexivas, de você conseguir perceber, por exemplo, qual é o tipo de complemento que existe numa frase, se é um objeto direto, se é um objeto indireto, saber diferenciar complemento nominal e adjunto adnominal, ou reconhecê-los em uma determinada frase, mas nada de ter que fazer uma classificação super complexa de orações, não. Você precisa ter uma noção geral de aspectos gramaticais e saiba, isso aparece todo ano na prova das ciências médicas. Pelo menos umas 2 a 3 questões gramaticais você vai encontrar com toda certeza. Outro assunto que a prova das ciências médicas gosta muito de tratar é a questão da oralidade, da coloquialidade. São discussões muito comuns, aquelas questões que perguntam assim: assinale a alternativa que apresenta marcas de oralidade, ou assinale a alternativa que apresenta marcas de coloquialidade. E aí, de acordo com as várias possibilidades, você vai escolher aquela que apresenta oralidade e coloquialidade. Pode aparecer também discussões em torno de sentido denotativo, sentido conotativo de palavras e expressões. E para isso, você precisa fazer uma boa leitura dos textos que vão aparecer na nossa prova e, claro, deve se dedicar bastante. A prova, de uma maneira geral, não é um bicho de 7 cabeças, dá pra gente mandar muito bem na nossa parte de português, é só, claro, a gente estudar um pouco e conhecer as características da prova, como estou te contando agora, para que você possa estudar com toda calma e tirar aquela nota espetacular. Aproveitando, se você chegou até o final desse vídeo, vou te contar uma notícia fantástica. Estamos aqui no canal com um curso de dicas de estudos para ciências médicas. Esse curso ele vai ter aulas e discussões em lives sobre como estudar para passar em medicina, como estudar para biologia, como estudar para química, como estudar para língua portuguesa. Fique muito atento ao canal. Sempre às sextas-feiras, às 18h30, teremos essa discussão aqui gratuitamente para você. Pronto para pegar seu jaleco? Pronto para passar na prova das ciências médicas? Então escreva aí nos comentários se você ainda tem alguma dúvida, quais são aspectos relevantes da prova e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!